Carlos Magno. Última parte. Em 801, o Carlos faz uma aliança com o califa de Bagdá e acaba tomando Barcelona e forma a marca da Espanha. E para consumar a unificação do Império Romano, ele chega a pensar em casar-se com Irene de Bizâncio, mas acaba não concretizando. E Carlos enviou uma embaixada para Bagdá, que hoje é a capital do Iraque, para tratar com o califa um termo de paz entre os cristãos e os muçulmanos acerca da Terra Santa, que estava sob o domínio do califa. O Carlos não tinha pretensão de fazer uma guerra para a conquista da Terra Santa, não era do seu interesse. Isso aí só iria acontecer 2 séculos depois, né, com as cruzadas e tal. Ele e o califa Harun al-Rashid acabaram tendo uma relação cortês e acabou que o califa enviou alguns presentes para o Carlos Magno, e entre esses presentes ele enviou um elefante chamado Abu Abbas, o qual o Carlos Magno acabou se afeiçoando por esse animal e acabou até o tratando como um amigo e tal. Em 805 ele cedeu aos bizantinos a cidade de Veneza. Os bizantinos, que na época estavam sob o comando de Nicéforo I Focas. O povo que vivia em Veneza, eles eram simpatizantes do Império Bizantino. Então isso aí tinha causado alguns constrangimentos e tal, e o Carlos Magno preferiu ceder para mais tarde não ter conflitos, essas coisas assim. E nesse mesmo ano, os piratas mouros começaram a atacar portos na Provença, na Itália, né? E também, vindo do norte, também os vikings começaram a aterrorizar também e acabaram trazendo sérios problemas para o Carlos Magno, porque a sua marinha, a Marinha Franca, era muito fraquinha em vista dos vikings, que eram hiper eficientes na navegação e faziam aqueles ataques relâmpagos, saqueando e matando, também destruindo portos, mosteiros, vilas e vilarejos. Porém, em terra firme, ele não era um páreo para o exército do Carlos Magno. Em 810, morreu a irmã do Carlos Magno, Gisla, a qual ele tinha muita afeição. E depois também morreu seu elefante, o Abu Abbas. Também, nesse mesmo ano, o Império foi assolado por uma peste que atacou os gados, né? E ainda por cima, faleceram seus filhos, a sua filha favorita, a Odrade, e o seu filho Pipino. O Carlos Magno mergulhou em uma profunda depressão. Então ele passou a cuidar do testamento e também do seu lado espiritual. Nessa época ele já tinha 68 anos e até pensou em se tornar um monge e tal, se dedicar ao monastério, essas coisas assim, mas acabou que ele não seguiu por esse caminho. Em 811, o seu filho Carlos, o jovem, o qual ele considerava o mais preparado para assumir o seu lugar, né? Ele acabou morrendo misteriosamente. Então restou apenas o Luís, que era tido como um cara meio rebelde e tal. O próprio Carlos Magno, ele não tinha muita firmeza nele, né? E também a corte não achava que ele seria a pessoa ideal para assumir o trono. Até foi sugerido ao Carlos Magno que entregasse o trono para um neto, mudasse as leis e tal, e o Carlos Magno não aceitou. Então ele fez do Luís o imperador mesmo. Em 813 ele chamou o filho dele, passaram um longo período juntos e tal, conversando, ele instruindo com a ajuda de alguns conselheiros e tal.
E em setembro daquele ano, ele já tinha 70 anos, ele proclamou o Luís como seu sucessor. No dia 28 de janeiro de 814, o Carlos saiu para caçar, como ele sempre fazia, ele gostava. E quando ele retornou ao palácio, ele se sentiu meio fraco, meio adoentado e ficou de cama e tal. E no começo de fevereiro, ele aos 71 anos acabou morrendo, provavelmente vitimado por pleuresia. Ele foi sepultado com muita pompa na Catedral de Aquisgrana. Em seu lugar, assumiu seu filho, Luís o Piedoso. O Carlos Magno ele também foi beatificado por um bispo lá. E em 1165, o Papa Pascoal III o canonizou. Porém, a Igreja Católica ele não reconheceu essa canonização. O Carlos ele reinou por 45 anos e tornou-se um mito e também símbolo do cavalheirismo. Ele é muito venerado pela igreja e tal, como protetor e como um bom monarca. O Reginaldo, que foi seu biógrafo e amigo, ele escreveu sua biografia intitulada A Vida de Carlos Magno. Porém, na crônica saxã, mostra uma visão completamente distinta sobre o rei. Ela mostra um homem severo e violento, frio, fanático e, enfim. O Sacro Império Romano Germânico ele começou com Carlos Magno, porém se formou um reinado contínuo a partir de Otão I o Grande, o qual foi proclamado imperador em 962. Segundo alguns historiadores, a partir desse momento, a linhagem imperial passaria a ser alemã e não mais franca. Daí o Sacro Império Romano Germânico veio a ser considerado o primeiro Reich. Enfim. Bom, o Carlos Magno ele foi uma figura muito controversa na nossa história. É uma dessas pessoas que fizeram a diferença na passagem pela história. Bom, é bem por aí. É mais ou menos isso aí.